Olá a todos, professor Leonardo Nunes aqui. Bora trabalhar um pouco sobre ácidos. Então vou tentar fazer um resumo um pouquinho breve sobre o que é ácidos, tá certo? Então ácidos são substâncias que bem comumente encontradas na natureza. Muitos vegetais amarelos e vermelhos possuem, por exemplo, a vitamina C, que é denominada ácido ascórbico. Então é um ácido. Ácidos são substâncias que se ionizam na água, dando origem a cátion H+. Então, qualquer substância que meio aquoso se quebra, formando H+, é denominada ácido. Eles também conduzem eletricidades e eles possuem sabor azedo, como o limão, o vinagre, o tamarino, por exemplo. Eles são azedos porque eles contêm ácidos. Quando estão em solução aquosa, eles se ionizam e dão origem a íons, produzindo um cátion H+. A depender da substância, pode liberar ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 H+, tá certo? A solução aquosa conduz eletricidade e eles são bem interessantes para serem utilizados, por exemplo, em alguns setores da indústria. Os ácidos reagem com base formando sais e água. Por exemplo, o HCl mais NaOH reage formando NaCl e água. Esse NaCl é o que a gente utiliza na cozinha como sal de cozinha. Essa reação é conhecida como reação de neutralização. Monoácidos liberam somente um H+, então moléculas que só possuem um hidrogênio na sua estrutura geralmente vão liberar um H+. Moléculas que têm dois hidrogênios na sua estrutura geralmente liberam 2 íons H+. Moléculas que têm 3 hidrogênios na sua estrutura, elas vão liberar 3 íons H+. E moléculas que possuem 4 hidrogênios na sua estrutura, podem liberar até 4 íons H+. O ácido fórmico, por exemplo, é muito encontrado nas formigas. É um ácido bem forte que quando acerta a nossa pele, queima legal e causa muito ardor. Então é bem dolorida uma picada de formiga. Hidrácidos, eles não possuem oxigênio e oxiácidos possuem oxigênio na sua estrutura. Então toda vez que vocês verem oxigênio nas suas estruturas, a gente denomina de oxiácidos. Por exemplo, o ácido sulfúrico, H3PO4, H3BO3, H3PO3. Geralmente os ácidos eles possuem pH entre abaixo de 7 e 1. Os voláteis são HCl, HBr, HI, H2I, HCN, HNO3. Então esses daí vocês só podem utilizar em capela ou em algum lugar que capture esse gás que é liberado. Já o ácido sulfúrico, H3PO4, H3BO3, H3PO3, eles podem ser comumente utilizados em bancada sem necessitar de exaustor. Para você saber se o ácido é forte, é aquele que libera muito H+, aquele que consegue se ionizar bastante. Então, todos os ácidos que se ionizam acima de 50% são fortes. HCl, HBr, HE. Semiforte e moderado, eles estão na faixa entre 5% e 50%. Um exemplo é o ácido fluorídrico. E os ácidos fracos possuem grau de ionização abaixo de 4%, que são os demais. Monopróticos são ácidos que liberam apenas 2 H+ em solução aquosa e só tem um hidrogênio em sua estrutura. Diprótico liberam 2. Então tem até um erro aqui no slide. Monopróticos liberam 1. Aqui está errado. Dipróticos liberam 2 H+ em sua estrutura. Exemplo H2Cr2O7, H2MnO4, então H2S. Eles liberam 2 H+ na sua estrutura. Triprótico liberam 3 H+. Então geralmente quanto mais H tiver na sua estrutura,
mais H mais eles vão liberar. Isso é meio que lógico. Orto são ácido hidratado, né? H3PO4 fosfórico, né? Meta é o ácido menos a molécula de água, então você desidrata esse ácido formando o meta fosfórico. E o piro é quando você pega dois ácidos menos uma molécula de água e forma o piro, né? Então pirofosfórico. Ácido acético a gente encontra no vinagre, ácido cítrico, frutas como laranja e limão, ácido fúrico, bateria de carro, ácido fosfórico, sais, fosfato, superfosfato, derivado desse ácido, tem grande aplicação com fertilizantes na agricultura. Então, quando o pH do solo está muito alcalino e você necessita diminuir um pouco o pH, a gente adiciona ácido fosfórico, né, para os seus sais para fazer a diminuição desse pH. Ácido carbônico, ele quando você encontra no refrigerante, ele está dissolvido, é o gás CO2 dissolvido, né, na água, formando H2CO3. Então essa reação aí a gente não consegue isolar o H2CO3, né, mas a gente sabe que ele existe sim. Então toda vez que o CO2 ele se dissolve na água, ele forma esse ácido. Hidráxidos, ácido sem oxigenação só estrutura, a gente chama de ácido hídrico, o nome do elemento no meio, né? O nome dos elementos, por exemplo, quando é o cloro, é ácido cloro, né? Clorídrico. Do bromo, ácido bromo, né? Bromídrico. E iodo vai ficar ácido iodrídrico. Ácido, prefixo, se necessário, elemento central, mais sufixo. Então, a gente precisa entender que existem diversas formas, né, existem vários tipos de ácidos que às vezes a gente tem que botar o oso ou ico devido à sua oxidação, o seu grau de inox, tá certo? Seu número de oxidação. Por exemplo, o ácido nitroso e o ácido nítrico, a diferença é que um tem um oxigênio a mais. Pelo fato de ter um oxigênio a mais, o NOx varia. O NOx do primeiro é mais 3 e o NOx do segundo é mais 5. O NOx ele vai indicar o quanto de próton tem a mais do que elétron na estrutura do nitrogênio. Então no nitrogênio ele está doando o elétron, está partilhando o elétron para o oxigênio, só que o oxigênio ele possui uma eletronegatividade muito maior, ele puxa muito mais os elétrons para si, por isso que a tendência é que o nitrogênio ele tenha um excesso de carga negativa no primeiro de 3, um excesso de carga positiva do segundo de 5. Então o primeiro vai ter um excesso de carga positiva de 3 e o segundo vai ter um excesso de carga positiva de 5. Por isso que está aqui o mais 3 e mais 5. Então quanto maior o NOx, a gente bota o ico, quanto é menor o NOx, uso. Então ácido sulfuroso H3SO3 tem 3 oxigênio e o ácido sulfúrico termina com ico, vai ser H2SO4. Então percebam aí que ambos têm NOx diferente. Então quem tem o maior NOx vai ter o final ico, quem tem o menor NOx vai ter o final uso. Só que além desses exemplos existem outros, tá certo? Bora rever aqui alguns deles. Ácido clorídrico é HCl, né? HI é ácido iodrídrico, H2S ácido sulfúrico, HCN ácido cianídrico, HBr ácido bromídrico e HF ácido fluorídrico. Então, quando o elemento só forma um tipo de ácido, a gente bota ico no final. Ácido carbônico, ácido bórico. Quando o elemento, né, forma dois tipos de NOx, o ico é um NOx maior e o oso é o NOx menor. Ácido nítrico, ácido nitroso. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso.
E é isso que vocês precisam saber. Esse último agora é sobre os ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura e um metal e um halogênio. Então, nesse caso aqui, considerando o cloro, a gente tem o íquo-ioso no meio, né? Só que existe o NOx ainda maior para o perclórico e o NOx ainda menor para o hipocloroso. Então, bora ver aqui. A gente vai ter 4 tipos e cada um vai ter essa característica. Os do meio a gente vai manter, né? O íquo-ioso, então ácido clórico e o ácido cloroso. E quanto maior o NOx, a gente vai botar o per antes, né? Então ácido perclórico. E quanto menor vai ser o hipo, ácido hipocloroso. Então perceba que no centro é igual da forma que a gente discutiu. E se caso existir um NOx ainda maior, a gente coloca o perclórico. E por último a gente bota hipocloroso. Esse ácido hipocloroso é o cloro que a gente usa, né, na água sanitária. Ácido fluorídrico nas condições ambientes é um gás incolor que tem a característica de correr vidro em solução aquosa, né? Ácido clorídrico é um ácido clorídrico que consiste em gás cloreto de hidrogênio bastante solúvel e dissolvido na água. Quando impuro é vendido no comércio com ácido muriático, sendo usado na limpeza de vidro e superfície metálica antes do processo da soldagem. Ácido sulfúrico é aquele que tem um cheiro muito ruim, cheiro de ovo podre. Ácido cianídrico, ele é muito venenoso, por isso que ele é muito utilizado em execuções com pena, né, de gás, né? Então, câmara de gás utiliza muito ácido cianídrico para execuções. Então tem umas atividadezinhas aqui e até a próxima.